Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Continuamos com o capítulo 4, produto cartesiano, relação binária e função, aula número 3. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre relação inversa. Logo no começo eu gostaria de mostrar que essa parte aqui, o r elevado a menos 1, ele vai ser a forma que a gente pode dizer a inversa de alguma coisa, certo? Futuramente a gente vai estar utilizando relações inversas, certo? Só que não com o nome relações inversas, e sim já aplicando o conteúdo da relação inversa. Então a gente vai ter coisas desse tipo elevado a menos 1. Então, se vocês puderem anotar isso, para quem estiver anotando as aulas, se não, caso tenha dúvidas quanto a isso, essa aula vai estar aqui, ou eu estou também para tirar as dúvidas, certo? Pronto, podemos começar. Antes de tudo, uma relação inversa, o livro aborda o seguinte: ele vai dizer que a gente vai ter, quando a gente estava vendo, né, em relação às relações, a gente viu um pouco do plano cartesiano, a gente viu o par ordenado. Então, quando a gente está numa relação normal, a tendência que a gente pega é elementos de x para elementos de y, certo? Isso é a relação binária comum que a gente já aprendeu. Quando a gente vai começar a fazer a relação inversa, o que vai acontecer é justamente eles trocarem essas relações. Então, enquanto a relação normal a gente tem um x em relação a um y, na relação inversa a gente vai ter um y em relação ao x. Então, tudo que a gente tinha vai ser meio que trocado de lugar, certo? Então, isso daí é uma parte que é uma parte simples, né, de se entender. Você tinha x, onde você tinha x, você bota y e vice-versa. Então, no plano cartesiano, por exemplo, se isso daqui era o x, quando a gente viu lá, onde tinha x a gente bota no y, né? Onde tinha y a gente bota no x. Claro que mais à frente vocês vão entender melhor esse conceito aqui. Mas vamos lá. Então, vamos logo para um exemplo, certo? A relação inversa é exatamente isso. É a mesma coisa da relação binária, porém, a gente vai ter essa parte da relação inversa. Então vamos lá. A primeira coisa que essa questão está no livro, certo? Para quem quiser acompanhar, página 82. E, bem, ele fala o seguinte: dada essa relação binária, certo? Então essa relação binária aqui é uma relação binária comum. Ele quer a relação inversa. Bem, a gente acabou de ver que a relação inversa a gente vai pegar esse valor e trocar, certo? Aqui é x, a gente vai colocar no y e o y vai colocar no x. Então a gente pode dizer de maneira geral que o R1, certo? Essa é a relação inversa, vai ser igual a, aí abre as chaves, parênteses, 2, 1, certo? Já que era 1, 2, então vai virar 2, 1, 4, 3, novamente, trocou as coordenadas e, por último, 65. Então, vocês podem ver, é um conceito simples, certo? A gente só vai pegar isso daqui e transformar, mudar as coordenadas. Mas, claro, não é apenas isso. A gente vai ver que, tipo, tem toda uma coisa um pouco mais difícil, certo? Para se fazer. Mas, em conceito geral, é isso. Ele vai alterar. Antes de tudo... Pronto, vamos continuar. Então, esse exemplo foi bem simples, certo? Era só para fazer isso. Vamos para o próximo. Bem, o próximo exemplo ele diz o seguinte: dado os conjuntos, aí eu tenho A, 1, 2 e 3, certo? Esse é o conjunto A, os elementos são 1, 2 e 3. E o B, os elementos são 4 e 5. Então ele pede para calcular a relação binária, certo? Aí você tem essa relação binária aqui. É x, y, certo? A relação binária normal, pertencente a cartesiano B, seria um produto cartesiano, tal que y é igual a x mais 2. Então, com isso daqui, a gente tem apenas o básico, certo?
Aí o que a gente tem que fazer aqui é verificar, certo? Isso daqui, y igual a x mais 2, e ver qual é o valor de y quando o x for acrescentado aqui. A gente já sabe que os x são os valores que estão aqui, certo? Os valores que estão em A, e o y é os valores que estão em B, por causa desse produto cartesiano aqui. A segunda coisa que ele pede é o domínio da relação. Isso eu vou explicar para vocês direitinho, o que é o domínio da relação quando a gente estiver fazendo. Ele também vai pedir a imagem da relação, o contradomínio da relação, a relação inversa, o domínio da relação, dessa relação, no caso da relação inversa também, a imagem da relação inversa e o contradomínio da relação inversa. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, certo? Eu vou utilizar isso como base, que seria o nosso diagrama de setas. Nós temos o seguinte: o nosso A pode ser representado dessa forma e o nosso B pode ser representado aqui. Então, os elementos são 1, 2 e 3. E aqui, 4 e 5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, se esses são os elementos x, certo? Nessa equação aqui, é um tipo de equação, no futuro vocês vão entender melhor sobre isso. Mas a gente vai ter um valor de x e a gente vai adicionar aqui. Por exemplo, se a gente tem 1, a gente vai substituir aqui. Então, x1 mais 2, certo? Vai dar igual a 3. Então, a gente diz que o y, que seria os elementos de B, é igual a 3. Isso funciona? Não, porque aqui não tem elemento 3. Então, a gente vai ter que fazer outro, certo? A gente vai ter que tentar com outros para ver se funciona. Agora, a gente vai pegar com x igual a 2. Então, vai ser 2 mais 2. Y, no caso, vai ser igual a 4. 4 tem nesse elemento? Sim. Então, a gente pode fazer no diagrama que, quando eu coloquei x igual a 2, eu consegui y igual a 4. Aí, se eu fizer com 3 aqui, 3 mais 2 vai dar 5. Aí, eu posso pegar no diagrama de novo. Eu fiz 3 como x e se tornou nosso y 5. Então, de maneira geral, a relação que aconteceu aqui é justamente essa, certo? Então é isso, certo? Como a gente viu, a gente pode representar essas relações aqui pelo modo de diagrama. Se vocês forem ver aí no livro de vocês, tem justamente isso aqui. Opa, perdão. O R, que seria a relação binária que a gente viu, vai ser igual a 2, 4, faltou as chaves aqui, certo? Vírgula, 3, 5, que é justamente nosso x, certo? E nosso y. E fecha as chaves. Pronto. Então essa seria a resposta da relação binária. Essa relação binária aqui. Agora vem a questão do domínio. Quando a gente fala o domínio dessa relação, a gente vai falar justamente dos elementos que estavam aqui, certo? Dos elementos de x. E todos os elementos que a gente vai poder fazer essa ligação. No caso aqui a gente tem 1, 2 e 3. Então esses três aqui seriam as possibilidades de a gente pegar um número x e transformar em algum número de y. Logo a gente vai chamar isso de domínio. A representação do domínio é utilizado um D, certo? E o R é por causa da relação que a gente está fazendo. Então, esse D é de domínio e o R seria da relação. Então, seria isso daqui igual a 2 e 3, certo? Por quê? Como eu disse, a gente está verificando os x desse daqui, tudo isso que está aqui, que a gente consegue ligar para o y. A gente não conseguiu ligar o 1 para o y, então não faria sentido a gente utilizar o 1 aqui. Então tudo que está aqui, que a gente consegue ligar aqui, a gente pode chamar de domínio. Certo? Agora vem a imagem.
A imagem dessa relação, por assim dizer, vai ser justamente aonde o nosso domínio conseguiu chegar. Por exemplo, eu fiz aqui, certo? Até o 4, e eu fiz aqui até o 5. Quer dizer, aonde a setinha conseguiu chegar nesse diagrama, eu vou conseguir a minha imagem, certo? O que é justamente seria o que saiu daqui para chegar aqui. Então é como se isso daqui fosse a imagem desse termo. E o 5 fosse a imagem do 3. A imagem ela é representada assim, certo? Você pode colocar I, M. No caso, o R aqui é da relação. Futuramente a gente vai substituir isso por uma outra coisa, certo? Mas o conceito de imagem continua o mesmo. E no caso, a imagem pode ser o 4 e o 5, que é justamente onde a seta chegou, certo? Bem, é isso. E vamos para o próximo. O próximo que nós temos é o contradomínio. O contradomínio ele vai ter uma leve diferença em relação à imagem. O contradomínio é tudo que tem aqui, certo? Literalmente tudo, com setas ou não, tocando neles. Por exemplo, se eu coloco mais um termo aqui, o número 6. Nessa equação aqui, eu não tenho termo de x que chegue no número 6, certo? Mas o 6 continua aqui. Então eu vou chamar de contradomínio justamente tudo isso. Aí nesse caso agora, com esse 6 aqui, o contradomínio é 4, 5 e 6. Aí eu vou representar como C de contradomínio da relação, certo? Por isso que eu boto R. Isso vai ser igual a... No livro de vocês deve estar 4 e 5, certo? Eu estou adicionando o 6 aqui porque eu adicionei um 6 depois. Então, o contradomínio nesse caso seria 4, 5 e 6, certo? Então, vamos para o próximo. Nós temos agora a relação inversa para fazer. O que seria em questão da relação inversa? É justamente fazer tudo que é inverso, certo? Eu vou tirar o 6 aqui, porque ele originalmente ele não estava aqui no enunciado. Só fui para mostrar de exemplo. Então, o que a gente tinha feito? A gente tinha saído do x e ido para o y com a setinha. Agora a gente vai fazer justamente o contrário. Sair do y e chegar no x. Então, em vez do 2 ir para o 4, agora o 4 vai para o 2. Em vez do 3 ir para o 5, agora o 5 vai para o 3. Então, isso muda um pouco. Aí, quando a gente for fazer essa relação inversa, a gente coloca R de menos 1, ou seja, R elevado a menos 1, vai ser 4, 2 e 5, 3. E justamente trocou tudo. Então, essa é a parte da relação inversa. E vamos para o próximo. Agora que a gente está analisando as relações inversas, agora a gente pode trocar tudo. O que a gente tem agora do domínio da relação inversa, em vez de ser o A, o domínio, agora vai ser o B. Então, a gente vê que o domínio é tudo que saiu daqui que chegou aqui. Então, a gente tem aqui, por exemplo, se aqui tivesse o 6 agora, o domínio só ia ser 4 e 5. Então, aqui a gente pode dizer que o domínio, certo? Agora, em vez de ser R, é de R elevado a menos 1, é igual a 4 e 5, certo? Aí, continuando. Nós temos agora o próximo, que é a imagem. É justamente tudo que chegou até aqui, certo? Que foi enviado de B e chegou em A. Porque a gente está vendo a relação inversa, o contrário. Então, o domínio vai ser justamente, ou melhor, perdão, a imagem vai ser justamente 2 e 3. Então, imagem de R a menos 1 é igual a
2 e 3. Certo? Agora vamos para o último, é o contradomínio. Aí, novamente, o contradomínio é tudo que está nesse lado, já que é o contradomínio da relação inversa, tudo que vai estar no lado de A, independente se foi acertado por uma setinha ou não. Então, a gente coloca o contradomínio de R elevado a menos 1 é igual a 1, 2, 3. E com isso a gente conseguiu certos conceitos. Eu gostaria que vocês lembrassem desses conceitos de domínio, de onde sai a setinha, da imagem, que é onde chega a setinha, do contradomínio, que é todo o lado da onde as setinhas estão chegando, certo? E da relação inversa, mas especialmente desses daqui, do domínio, da imagem e do contradomínio. Porque isso é bem importante. A relação inversa a gente só vai inverter. Mas o domínio, imagem, contradomínio é um assunto que a gente vai ver muito ainda daqui para frente. Vocês precisam estar lembrados disso aqui. Eu gostaria que vocês anotassem e colocassem um destaque especial, dizendo, o domínio é tudo que... todos os valores de um lado da setinha, que isso no futuro a gente vai transformar em outra coisa, aí vai ficar esse conceito já fixado para a gente continuar os assuntos. Isso aqui é só a base do assunto para a gente aprender o que está por vir de verdade. Bem, continuando. Agora nós vamos para o passo a passo. O passo a passo ele é um pouco extenso, então não coloquei as alternativas. Vocês têm aí na página 83, eles com as alternativas para quem tiver com o livro, certo? E eu vou aqui direto. Então vamos lá. Primeiro, o passo a passo nos diz o seguinte. Dados conjuntos A, os elementos do conjunto são -3, -1, 0 e 2. E B, ele diz o seguinte, que para x pertencente aos inteiros, tal que x ao quadrado menos x menos 2 é igual a 0. É o domínio da relação, dessa relação. Aí ele manda a relação, que x vezes y, ele tem que ser menor que 0, certo? Então, essa relação que a gente vai fazer, ela sempre vai ter que ser, quando a gente multiplicar esses dois, sempre tem que ser menor que 0. Aí, vamos lá. Primeiro, a gente tem, para responder isso aqui, a primeira coisa que a gente vai ver é o nosso domínio, que seria o A, que é daqui que está saindo, certo? Ele só pediu a relação. Ele diz o domínio aqui da relação, certo? Mas o nosso domínio, ele vai estar também em A. Então, a gente começa o nosso A e o nosso B. O que a gente vai precisar? Primeira coisa que a gente pode fazer é achar essa raiz aqui, certo? A gente tem aqui, obviamente, uma equação de segundo grau e a gente consegue achar a raiz. Então, só repassando aqui, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Existem várias formas de fazer, a gente já viu algumas delas. O livro ele vai utilizando a soma e o produto, certo? Eu vou também utilizar esse daí, já que é um caso mais simples. A gente viu em soma e produto que a gente precisa desse A aqui, que ele vai estar dividindo. Só que esse A é igual a 1. Como ele é igual a 1, não importa. Então a gente pode dizer que a soma é igual a menos B e o produto é igual a C. Então a gente sabe o seguinte. A gente tem aqui, certo? Esse menos B, que no caso aqui já é menos 1, então menos B vai ser igual a 1. E a gente tem aqui que P, o produto, vai ser igual a C, que é menos 2. Então a gente precisa de um número X, que quando somado, ou melhor, desculpa, dois números, certo? 2x, no caso x1, mais x2 tem que ser igual a 1. E x1 vezes x2 tem que ser igual a menos 2. Aí é meio simples, né? Qual é o número aqui que multiplicado
por exemplo, que dê menos 2. Eu posso pegar menos 2 e eu posso pegar 1. Porque 1 vezes menos 2, 2. Aí se eu pegar aqui... Aí se por acaso eu pego aqui menos 2 e 1, pô, não vai dar menos 1. Então o que eu errei aqui foi o menos 2 e 1. O que eu poderia fazer para funcionar? Em vez de eu colocar menos 2 em 1, por que eu não coloco menos 1 e 2? Aí já facilita, porque eu vou ter menos 1, certo? Aí ele vai estar desse lado. Aí eu vou ter 2. E quando eu multiplicar isso, isso vai ser igual a menos 2. Agora, quando eu for somar 2 menos, né? Porque vai ser mais, mas vai ter o menos, aí a gente sabe que fica negativo. Menos 1, isso vai ser igual a quanto? Igual a 1. Então, automaticamente, eu já achei a partir disso aqui quais são as raízes. As raízes são 2 e menos 1. Essa é uma das vantagens, certo, da soma e produto, que você pode simplesmente colocar, deduzir quais são as raízes sem precisar calcular. Então, a partir disso, eu posso dizer que o x1 é igual a 2 e o x2 é igual a menos 1. Bem, podemos ver o seguinte. O nosso b é justamente esses dois, certo? Porque ele falou que o b é o x, tal que isso acontece. Então, eu posso renomear meu b como b sendo igual a menos 1 e 2. Aí já fica um pouco mais simples. Agora ele quer a relação. A relação desses números, a gente vê aqui, que é quando eu pegar esse par ordenado, ou seja, pegar um x e um y, tem que ser negativo. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso começar a tentar. Se eu pegar o menos 3 e fazer agora vezes menos 1, isso vai ficar negativo ou positivo? Exatamente. Vai ficar negativo, certo? Errado. Vai ficar positivo. Porque menos vezes menos, no caso na multiplicação menos com menos, vai ser mais. Ou seja, positivo. Então, nesse caso aqui, vai ficar positivo. Logo, a gente não vai conseguir fazer uma setinha. Se a gente tivesse no diagrama, a gente não consegue fazer uma setinha que chegue no resultado certo. Agora a gente tenta. Menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Então, funciona. A gente já pode colocar aqui que nosso R, né, nossa relação, pode ser menos 3 e 2. Aí a gente continua tentando agora, né? Vamos tentar com menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai ser 1. Isso é positivo, não dá. Menos 1 vezes 2, isso vai ser o quê? Negativo ou positivo? Obviamente, negativo. Então a gente conseguiu outro aqui, a gente pode colocar menos 1 e 2. Aí vamos para o próximo, a gente tem 0. 0 vezes menos 1 é 0. Então não dá, porque a gente quer menor que 0. Então é sempre menor que 0, não pode ser 0. Não funciona. E 0 vezes 2 também não funciona, pelo mesmo motivo anterior. Agora, por último, a gente tem 2, que é o nosso x, e quando for multiplicado com y, que é o menos 1, isso vai dar menos 2. Então, isso funciona também. 2, menos 1 também vai ser colocado aqui. E 2 vezes 2 vai dar 4, e 4 é maior que 0, então isso dá, então não funciona, né? Então, essa é a nossa relação no final. A gente testou aqui nossos x, nossos y, para fazer essa multiplicação aqui, e a gente conseguiu esses três aqui que funcionam. Então, se a gente fosse fazer aqui um diagrama, para essa relação aqui que a gente teve, vou fazer um mal feito aqui, só rapidinho. O que a gente teria aqui é menos 3, menos 1, 0 e 2. Nossa, esse 0 ficou muito bonito, olha. Meu Deus, estou melhorando. E a gente tem menos 1 e 2. Aí a gente sabe que o menos 3, ele vai para onde? Para onde? Para onde? Exatamente, ele vai pro 2.
O menos 1 ele vai para o 2. O 0 não vai para ninguém. E o 2 ele vai para o menos 1. Meio zoado, né? Mas esse é o diagrama que a gente poderia fazer em relação a isso. E ele falou outra coisa. Qual foi o domínio da relação? Ele pergunta, né? Ele quer o domínio da relação. Essa foi a relação, mas ele quer o domínio. Bem, quando a gente estava analisando aqui, a gente viu que o 3, certo? A gente acabou de fazer, para falar a verdade. Deixa eu voltar aqui rapidinho nele. Que o domínio aqui seria justamente todos os x que saem daqui, né? E chega nesses y daqui. Então, o domínio seria menos 3, menos 1 e 2, que foi os que saíram. O 0, ele vai ficar de fora. Então, eu poderia dizer aqui que o D... Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Que o D dessa relação, o domínio dessa relação vai ser igual a menos 3, menos 1 e 2. Então, essa foi a resposta do primeiro. E para vocês que estão no livro, ele fala que é a alternativa B. Aí vamos para o próximo. Nós temos, sejam N o conjunto dos números inteiros positivos, ou seja, só a parte positiva, 0, 1, 2, 3, e E seria, isso aqui é um tipo de relação, certo? E vai ser justamente o par ordenado x, y, que pertence a N ao quadrado. Esse N ao quadrado, vale lembrar que é o seguinte, ele é representado de uma coisa nela mesma. Quando a gente tem ela ao quadrado, a gente significa que é o cartesiano de N em N. Ele está saindo de N e indo para N. Aí, como é ele mesmo, a gente coloca N ao quadrado, certo? Aí, voltando. A gente tem que essa relação dele nele mesmo é x ao quadrado vezes y, x à quarta vezes y à quarta menos 10, x ao quadrado vezes y ao quadrado mais 9, tudo isso igual a zero. Ele quer saber o número de elementos em E. Bem, aí a gente trabalha com uma coisa um pouco mais complicada. E como a gente está em coisas elevadas à quarta, a gente vai ter que fazer uma manobra. Uma dessas manobras é fazer substituição. O que é que a gente pode pegar? A gente fala o seguinte, admite que x elevado ao quadrado e y elevado ao quadrado vai ser igual a k. Fazendo isso, eu vou poder substituir toda essa parte aqui por uma nova equação, que vai ficar mais simples. Aí, fazendo essa substituição, eu vou dizer o seguinte, a gente vai ter... A gente viu nas propriedades que se a gente elevar tudo isso ao quadrado, vai dar justamente x à quarta, y à quarta. Então, o que a gente vai fazer é isso, vai pegar e voltar um pouco, a gente vai ter esse x à quarta, y à quarta, e a gente vai meio que transformar ele em x ao quadrado, y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Aí eu vou poder fazer essa substituição com o k aqui. Vai ficar bem mais simples a nossa vida. Então vamos lá. Aí a gente fazendo essa substituição, isso vai ficar k ao quadrado, menos, no caso aqui já era menos 10k perdão, menos 10x ao quadrado y ao quadrado, a gente só vai substituir por k. Menos 10k mais 9 igual a zero. E pronto, a gente já consegue uma equação de segundo grau. Em vez de ser x aqui vai ser k. E a gente pode achar. Aí novamente, se a gente tentar achar a soma e produto, o a gente sabe que é igual a 1. Então tudo que a gente vai precisar é novamente daquela fórmula. A gente sabe que a soma é menos b, certo? Como é menos b, e esse daqui, esse b já é negativo, então vai ser 10. E o produto vai ser justamente só isso aqui mesmo, o c. Então o produto é 9. Aí a gente precisa de uma coisa aqui somada, de 10, e multiplicada de 9. O que a gente pode somar aqui de 10? Tipo, dois números que somados de 10 e multiplicado de 9.
É meio simples se vocês pensarem aí. Se vocês quiserem parar o vídeo e pensar, vocês acham rapidinho a resposta. Certo? Eu vou dar esse momento aí para quem quiser. Mas voltando, eu não sei se vocês pausaram ou não. Fica aí essa comunicação estranha de falando sozinho com a câmera. Não tem câmera, né? Falando sozinho comigo mesmo. Mas isso já aconteceu, então é normal. Voltando aqui, a gente precisa de um K1 mais um K2 e seja igual a 10. Ora, se eu pegar 1 e 9, eu consigo 10. E se eu multiplicar 9 vezes 1, eu consigo 9, porque obviamente 1 multiplicado por qualquer coisa é 9. Então, enfim, a gente já consegue dizer que um K1 ele vai ser igual a 1 e o K2 é igual a 9. A gente já conseguiu duas coisas. Agora a gente precisa fazer uma coisa que vai ser justamente essa questão, certo? Como a gente fez essa substituição aqui em K e a gente achou K1 e K2, agora a gente precisa voltar para isso daqui. Então, achando isso daqui, a gente vai precisar agora voltar tudo. Então, esquece todo esse cálculo que a gente já fez e agora a gente vai achar as outras coisas. Porque, como isso daqui está a quarta, quer dizer que vai ter, nesse caso, vai ter 9 não, perdão. Vai ter mais de uma raiz que isso funcione, certo? Aí vamos lá, vamos devagar e pensando. Se isso daqui está tudo ao quadrado, certo? Eu vou colocar aqui já substituindo. Vai ser x ao quadrado, y ao quadrado, igual a 1. Como esses dois estão ao quadrado, eu posso passar para o outro lado, a gente vê isso daqui. Que quando eu passar para o outro lado, uma coisa que está tudo ao quadrado, ele vai passar como uma espécie de equação, certo? Perdão, vai passar como radiação. Então, se eu passar todo esse daqui que está numa potência, do outro lado vai ficar só xy igual. Aí vai ser raiz quadrada de 1, só que fica mais ou menos raiz quadrada de 1. Só que a gente sabe que raiz quadrada de 1 é 1, né? Então só vai ficar mais ou menos 1. Então, o primeiro é mais ou menos 1. E na outra parte aqui, nesse outro K que a gente tem, isso vai ficar xy igual a mais ou menos. Aí a gente vai fazer novo raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3, então vai ficar mais ou menos 3. Aí, ok, a gente tem essas informações, né? Então a gente tem x. Se a gente quiser ainda deixar um pouco mais detalhado, a gente tem o seguinte, que x vezes y vai ser igual a mais 1 ou 1 e x vezes y vai ser igual, eu vou colocar 3, certo? Porque você já entende que é positivo. E a gente também tem que x vezes y é igual a menos 1 e x vezes y é igual a menos 3. Certo. A partir daí, a gente vai verificar agora o que a gente já tinha. Aí a gente vai ver o nosso elemento. A gente tinha elementos que vão dele nele mesmo, certo? Então a gente pode dizer o seguinte. Como nesse caso aqui, a gente vai ver a questão sempre de x, certo? O x indo no y, o y aqui, ele vai acabar sendo descartado. Especialmente porque raiz negativa não pode existir, certo? A gente viu um pouco isso de equação de segundo grau, que se as raízes forem negativas, isso não pode acontecer. Então, por isso que ficaria meio estranho a gente ter aqui coisas negativas em relação a raízes. Não no caso, não necessariamente nas raízes, mas tipo, porque como a gente verificou que é impossível você pegar e fazer raiz de um número negativo, e no caso aí a gente está assumindo que o y pode assumir o valor de x, porque é ele nele mesmo, certo? Pelo fato aqui de, se fosse n em relação a outra coisa, mas como é ele nele mesmo,
Esses valores aqui, a gente poderia novamente chamar, por exemplo, de w ao quadrado. Aí w ao quadrado ficaria w ao quadrado igual a menos 1, ou seja, seria a raiz quadrada de um número negativo. No caso aqui é menos 1, certo? Ficou meio estranho, mas isso aqui era para ser menos 1. Seria w igual a raiz quadrada de menos 1, isso não acontece. Portanto, coisas desse tipo não podem acontecer. As únicas coisas que vão servir para a gente é essa parte aqui. Então tudo isso a gente pode esquecer que a gente fez, certo? Essa parte negativa não vai estar. Então a gente vai analisar a parte positiva. Aí a gente tem essa relação, certo? A gente descobriu que é essa relação que vai servir para a gente. Então a gente pode dizer agora que a relação é, já que a gente não tinha, vai ser justamente, eu vou abreviar aqui, no livro tem de outra forma, vai ser essa relação aqui, xy igual a 1 ou xy igual a 3. Aí agora a gente precisa, lembrando que ele fala aqui, olha, que são os números naturais, certo? Que isso acontece. Então a gente vai procurar números naturais que multiplicados por outro número d1 e números que multiplicado por outro número d3. Bem, o 1 é bem simples aqui você adivinhar quem é x e quem é y. Você precisa que d igual a 1 são números naturais, ou seja, não tem como aqueles números quebrados, tipo dos racionais. Então a gente só pode ter 1 e 1. Porque o único número que multiplicado aqui por ele mesmo, o único número que pode ser multiplicado aqui para dar 1 vai ser justamente o próprio 1. Porque 1 vezes alguma coisa dá aquela alguma coisa. Então o y, se eu colocasse x igual a 1, então a gente teria 1 vezes y igual a 1. Então o y também tem que ser igual a 1. E vice-versa. Se o y fosse igual a 1, seria 1 vezes x. Então x também precisa ser igual a 1. Então, nesse caso, o único número que funciona é o próprio 1, nos dois casos. Então, a gente já pode começar a construir aqui, certo? A nossa resposta, que o E, ele vai ser igual a 1 e 1. A gente conseguiu achar 1. Agora vamos para o próximo. A gente tem x vezes y. Eu vou pegar daqui, certo? Aqui ficou meio estranho. Vou pegar daqui. Que x vezes y dê igual a 3. Qual o número que eu posso multiplicar aqui que dê igual a 3? Uma dica. O número 3, ele não vai se conseguir, ele não dá para fazer ele de outra forma, a não ser que você use os números racionais, mas a gente não pode. O único jeito de multiplicar aqui que dê 3 é justamente tendo 1 e 3. Nesse caso, se eu fizer x igual a 1, o y vai ser igual a 3. Aí 1 vezes 3, 3. Aí outra forma que dá para fazer é se eu falar que o x é igual a 3. E se o x for igual a 3, aí o y ele tem que ser igual a 1. Aí a gente consegue. Então essas são as duas formas, no caso essa terceira, né, de ser feito. Então a gente tem que o nosso E no final, essa relação E que a gente teve, é 1. As únicas formas dele mesmo, dessa equação toda aqui, é 1 em 1, 1 e 3 e 3 em 1. Obviamente uma questão dessa tão complexa assim eu não colocaria em prova, mas é interessante vocês verem justamente isso daqui, que são... Essa equação aqui, ela é chamada de equação dupla, certo? Ela é uma equação diferenciada, que você tem 4 raízes, mas você consegue fazer de uma forma que a gente utilize a equação de segundo grau. Mas essas equações aqui são equações de quarto grau. A gente não estuda equações de quarto grau, a não ser que ela seja uma equação dupla, certo? Pronto, vamos para o próximo. Para finalizar, nós temos o seguinte. Perdão. Não é para finalizar, a gente tem ainda a quarta questão. Eu estava olhando aqui ao livro e não percebi. Bem, essa daqui é um pouco mais simples, tá? Ela fala o seguinte. Se P, no caso os elementos de P, 1, 2, 5, 7 e 8. Então, o número de elementos do conjunto W, isso aqui já é relação, lembrando novamente, ele nele mesmo, P ao quadrado, em que x é menor que y, é. Aí no livro de vocês tem 8, 9, 10 e 11. O que ele quer aqui é o seguinte, ele quer elementos que sejam menores do que outro. Ele vai pegar um número em x e vai verificar um número em y que é maior. Então a gente vai ter que contar. Só que tem uma outra coisa. Como ele está indo nele mesmo, é como se a gente pegasse, por exemplo,
o P e colocasse em P. Então a gente tem 1, 2, 5, 7 e 8. E aqui a gente vai ter 1, 2, 5, 7 e 8. Quando a gente está falando isso, a gente está falando uma relação desse tipo, certo? Aí o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar um número, a gente vai pegar um número em P e vai depois pegar outro número em P que seja maior do que ele e vai contar quantos elementos tem isso. Aí o primeiro elemento que a gente pode pegar é 1, certo? Aí o que é que a gente faz? Coloca logo W igual. Aí a gente vai contar agora quantos elementos a gente consegue. Eu vou colocar um pouco maior aqui. Eu não tenho certeza se vai dar só aqui nesse padrão. Mas eu pego 1. Qual elemento aqui, quais elementos são maiores do que 1? 2, 5, 7 e 8. Então, com certeza, 1 e 2. E no caso, esse 2 aqui ele já está sendo o nosso Y, certo? Como é ele nele mesmo, a gente faria uma setinha do 1 daqui, certo? E que jogaria no 2 do outro lado. Aí pegaria do 1 daqui e jogaria no 5 do outro lado. E assim em diante. Aí voltando. Nós vamos pegar agora o 1 de novo. E fazer a setinha em relação ao 5. Que tem aqui. Aí a gente vai pegar o 1 de novo. Vai fazer em relação ao 7. Aí a gente vai pegar o 1. Fazer em relação ao 8. E pronto, né? Por enquanto só. Agora a gente vai pegar o 2. Aí o 2, que é maior do que 2 aqui? 5, 7 e 8. Aí vou continuando aqui, a gente vai pegar o 5, que é maior do que 5. 7 e 8. E por fim, que é maior que 5 aqui ou melhor, pegando o 7, que parece um 4, o maior vai ser 8. Aí pegando o 8, ninguém tem maior do que ele, então é só esse daqui, né? Vou fechar por aqui o conjunto. Então a gente vai contar quantos elementos tinha essa relação aqui. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 no total, alternativa C, e diz que tem 10 elementos. Aí vamos continuando. Agora a última questão para finalizar. Nós temos, considerando essa relação aqui, agora é uma relação de AB, de N em N, ou seja, dos naturais nos naturais, a gente vai ter os números naturais de um lado e os números naturais do outro. E a gente vai fazer essas ligações. Aí ele diz tal que A mais B, 2B vai ser igual a 6. Então a gente vai procurar basicamente os números que funcionam nisso. Porém, ele não quer essa relação aqui. Ele quer a relação inversa, certo? Então ele quer uma relação diferente. A primeira coisa que a gente precisa é saber quais são os números que a gente vai conseguir, certo? Que a gente faça essa contazinha aqui e dê 6. Aí a gente vai começar a testar, certo? Se a gente botar 0 aqui, A igual a 0, já que é dos naturais, a gente pode considerar 0. Então, se eu botar 0 aqui, quem é que eu consigo fazer em relação a quantos aqui? Por exemplo, se eu pegar do 0, posso colocar aqui, se A é 0, eu coloco 2 vezes 3, vai dar 6, certo? Então eu vou conseguir. Se eu fiz o A0 aqui, ó, nosso A, nosso X, ele é 0. Aí o nosso Y vai ser 3. Então eu coloco um 3 aqui e posso fazer essa ligação. Aí continuando, se eu boto o nosso A igual a 2, então, se eu colocar o A igual a 1, a gente não consegue, certo? E a gente vai ter 1 mais alguma coisa que vai ficar par, certo? Porque como está multiplicado por 2, automaticamente é par. Aí se eu estou somando o número par com 1, ele vai ficar ímpar. Aí não tem como dar 2. Então, dessa forma não funciona. Então eu vou ter que pegar o próximo, 2. Aí, 2. Se A é igual a 2, a gente vai ter 2 mais 2 vezes alguma coisa para dar 6. Bem, se eu pego B igual a 2, aí vai ficar 4. 2 mais 4 igual a 6. Pronto, a gente conseguiu o próximo. Então, outro número que a gente pode botar aqui é 2. E a gente faz a setinha 2 por 2. Aí, próximo número. Se a gente botar 3, não tem como. Por quê? Porque se a gente botar o 3 aqui,
vai ficar ímpar de novo, e 6 é par. Aí a gente já pode pular o 3, a gente vai para o 4. Aí se A for igual a 4, a gente precisa o quê? Um número que multiplicado aqui vai ser o 1. Porque quando a gente substituir aqui vai ficar 2, e isso também vai dar igual a 6. Aí eu boto o número 1. Então o 4 está ligando no 1. Aí novamente, agora o último, o 5 não pode, pelo que a gente já viu, a gente tenta com o 6. Aí o 6, se A for igual a 6, por causa disso aqui, certo? O A for igual a 6, 2 vezes mais 2 vezes alguma coisa para dar igual a 6, tem que ser 0. Aí 2 vezes 0 vai ser 0, mais 6 igual a 6. Aí o último número aqui do y, 0. A gente conseguiu fazer as ligações. O 7 não funcionaria. O 8 funcionaria? Não. Porque a gente tem que, lembrando que a gente está nos naturais, ou seja, é só 0, 1, 2, 3, não tem número negativo aqui. A gente teria 8 vezes 2 vezes alguma coisa. O menor seria que a gente poderia colocar é 0. E ainda ficaria 8. E 8 vai ser maior do que 6. A gente precisa de coisas iguais a 6. Então não funciona mais. Esse aqui é o limite da gente, dos nossos conjuntos, ou seja, o nosso n, nesse caso aqui, ele é limitado a esses números. E esses daqui. Certo? Vou apagar essa parte aqui. Por fim, esse aqui é um dos mais fáceis, tá? Usando o diagrama é bem mais simples de se ver. Aí vamos continuar. Bem, mas o que ele quer é justamente a relação inversa. Então o que a gente pode fazer aqui? Em vez de a gente estar transformando desse lado, a gente vai simplesmente apagar tudo que tem aqui. Toda essa parte aqui das setinhas. E a gente faz agora o contrário. Então em vez do 0 estar para o 3, o 3 está para o 0. Em vez do 2 para o 2, não importa, né? Porque o 2 está para o 2, o 2 está para o 2. Eles são iguais. Em vez do 6 estar para o 0 está para o 6. E em vez do 4 estar para o 1, o 1 vai para o 4. Aí a gente consegue. Porém, ele pede o seguinte. Ele não pede simplesmente só a relação. Ele pede o domínio e a imagem dessa relação. Então, como a gente já conseguiu aqui, né? Todas as ligações, tudo direitinho, a gente vê qual é o domínio e qual é a imagem. No caso aqui, é onde está saindo, certo? Esse aqui virou o nosso novo x, porque a relação está inversa. Então, eu posso dizer que o domínio da relação inversa vai ser igual a 0, 1, 2 e 3. Aí eu posso também dizer que a imagem da relação inversa é 0. E lembrando que a imagem é tudo que tocou as setinhas. Aqui tocou tudo, né? Então nesse caso aqui, a imagem e o contradomínio seria a mesma coisa. Enfim, né? A gente conseguiu aqui identificar qual é o domínio e a imagem. E por fim, vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Vou deixar nas duas páginas, a 84 e 85, para vocês fazerem questões 16, 17, 24 e 25. Dependendo do tamanho desse vídeo, vai ficar para casa essas questões, mas se sobrar tempo eu vou deixar para vocês exercitarem, certo? Então é isso, estudem. Ou lembrando que hoje é o dia de entregar as atividades, eu provavelmente vou estar lembrando isso no grupo, mas entreguem elas, mandem as fotos delas. Especialmente porque uma boa parte delas vai contar sua presença, então é necessário que você faça, para eu ver que você pelo menos assistiu o vídeo. Então é isso, bons estudos, até a próxima.